Mas eu vejo, assim, bem, cara, assim, bem no início esse trabalho para um futuro na frente, porque mais expansivo, né? Para atingir muito mais pessoas, muito mais líderes, porque hoje em dia a gente fala muito em liderança, tudo é líder, liderança, Sim. mas assim, um pouco mais das relações das pessoas, não só do board da companhia. A gente trabalhou muito tempo no mundo corporativo, as relações são complicadas, né? De várias formas, né? Por exemplo, eu lembro um caso prático que eu tive. Eu trabalhei numa empresa que a gente recebeu um novo presidente, no caso era presidente, CEO, né, ele que é o número 1 da empresa, né? Ele chegou, a gente naquele escritório, naquela unidade, nós não éramos muitos, talvez 60, 70, 80 ali. E ele chegou e marcou 15 minutos com cada pessoa, com cada um, não importa o cargo. Ele queria conhecer o Hamilton, o Chico, o Thiago, o Gabi ali, 15 minutos, Hamilton, o que você faz? Pá, pá. Achei aquela atitude assim, todo mundo se contagiou, porque, pô, o cara veio falar comigo e tal, me conhecer, saber o que eu faço. Mas era 15, 10 minutos, nada mais do que isso. Ele sempre trabalhou nessa pegada, assim, super inteligente. A empresa voou com ele. Por outro lado, eu tive alguns diretores, por exemplo, o Gabi, que está mais afastado ali, ele é nosso diretor. Ele vinha fazer uma pergunta para você, nessa mesa aqui, ele vinha, não te cumprimentava e não cumprimentava a gente, que era do time dele. Sabe? Porque você chegar de manhã e não falar bom dia para o seu time, é complicado, né? Então. Assim, aquela palavra que você falou, chave, confiança, né? O que eu vou pensar dele, o que ele vai pensar de mim. Eu acho que ele não pensava nada, né? Porque nem enxergava a gente também, né? Não, a gente ouve bastante coisas absurdas, né? Mas você matou a charada aí, né? A gente trabalha, porque trabalha com... Às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas você trabalha só com alta liderança, né? O negócio pega fogo lá embaixo, na middle management ali, né? Sim, A camada gerencial. Então, a gente chama essa alta cúpula aqui de matriz das relações. O que tramita aqui, nessas relações entre esses diretores, influencia, configura os ânimos para baixo. Né? Então, invariavelmente, na minha pesquisa, quando duas áreas não cooperam, não se dão bem, você pode ver que as duas lideranças das respectivas áreas não vão bem. Por quê? Porque o cara do time, ele vê que o chefe, diretor dele tá mal com você, e aí ele tem que atender ele. Ele é meu chefe, né? Eu não posso quebrar... Senão eu vou acabar me ferrando com ele, né? Exato. Porque ele não gosta do Thiago e eu também não tenho que gostar, né? Fica mais ou menos assim, Pronto, né? Tribaliza o negócio, né? E aí tudo as bem eu não relações gostar, do né? trabalho começam a complicar, porque aí você não vai ter lá resolver o assunto, porque aí, putz... Pronto, as barreiras estão criadas. E isso não vai chegar no CEO da companhia, por exemplo. Exato. Entendeu? Então, é por isso que começa ali o trabalho. Porque se ele não perceber como está o fluxo dessas comunicações, dessas relações, se a coisa é cooperativa, se tem, se o bom debate, se é um bom conflito, né, bem trabalhado. Conflito é a base da cooperação, né? Sem conflito não tem nada de novo, assim, porque é status quo, mantém as coisas sempre como sempre foram. Né? E para você transformar qualquer coisa, você precisa questionar esse modo de ser. Então eu falo assim, a relação entre os diretores, como é que ela se dá, né? O diretor com o CEO com o conselho, como a coisa funciona aqui, ela vai espelhar para baixo. Então a gente trabalha com as relações da alta cúpula com os seus diretos, né? Que seriam os gerentes, middle management, né? Porque o que acontecer aqui é como o cara vai reproduzir para baixo. Sim. Claramente. Né? Por isso que precisa de uma cultura serzida ali a muitas mãos, com todos esses líderes, representantes de todas as camadas de liderança, para isso poder virar uma cultura real, né? De cooperação e de confiança. E a gente fala que os líderes... Nosso foco são as lideranças, né? A gente nomeou por uma felicidade, né? O português foi um insight, assim, que os líderes são o ego, né? Porque tem uma má interpretação que se faz do ego como algo negativo. Né? Tem um problema de ego. Não, você não tem problema de ego. Sem ego você não era
Nada. Você ego significa eu. Né? Então, o eu, né, que a gente vira depois de ser investido pelos pais, pelo olhar, pelo tal, você vira um eu, porque antes você não é nada, você é um pedaço de carne, né, que aos poucos vai recebendo ali um investimento, né, de amor, de olhar, de linguagem e tal, e você começa então a ter uma noção do eu, que vem pelo olhar do outro. Então o ego é essa central, é o gestor, né? Media o superego e o id, né? As pulsões mais loucas. Então é aquela instância gestora. Então a gente fala que o ego. E o ego da empresa são as 3 camadas de lideranças que a gente nomeia, né? As estratégicas, alta cúpula, as gerenciais, e as lideranças operacionais, né? Coordenadores, supervisores, esses cargos. E você vê que as 3 formam a palavra ego, né? Estratégicas, gerenciais e operacionais. Então a gente tem toda uma modelagem, né, de como trabalhar isso. Que danadinho, meu amigo. Deu certinho, né? Deu certinho. Uma pergunta. Cara, existe algum absurdo que você já viu no mundo corporativo que você cara, que atitude é essa, né? Como pôde, né? Exato. Algo que assim, você falou, caramba. Esse ser humano tem que agradecer todos os dias por estar aqui, porque então, que atitude é essa? O primeiro livro que eu escrevi, que eu não publiquei, eu produzi só 5 cópias lá na Gráfica Rápida, só para brincar de escritor. Eu dei o nome assim, ó, A Arte de se Curar Amando os Loucos. A arte de segurar... De curar. se curar, se curar amando os loucos. Amando e aí loucos. Eu faço toda uma introdução porque desse título, e aí eu faço uma análise detalhada do meu primeiro caso clínico, psicanalítico. Eu escrevi um livro só para falar de um caso. Né? Meu Jesus. Então, o que essa ideia de absurdo, de loucura, do cara que tem que ser consertado, vou fazer uma análise porque eu tenho um problema, tenho um defeito, constitui... Não, a gente abole isso do vocabulário.